Atos capítulo 16, eu gostaria de ler com vocês o versículo de número 22, que está escrito assim: E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E você diz amém. Podeis se assentar glorificando a Jesus. Deus abençoe a vida do cantor Samuel Tairone, seja Deus louvado, também dos reverendos ali, Abidiel, Abimael, seja Deus louvado pela vida de vocês. Queridos, olhe para cá, o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos trata-se, senão, da segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo está fazendo após a sua conversão. Eu digo segunda porque, olhando para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que em toda a sua vida ministerial, o apóstolo Paulo realizou pelo menos 3 viagens missionárias. E em cada uma dessas viagens missionárias, Deus tinha uma lição extremamente importante para ensinar ao apóstolo Paulo. Haja vista que Paulo foi um grande perseguidor da igreja primitiva, um homem que, segundo a Bíblia, tinha ira no coração acerca da igreja que estava trilhando os seus primeiros passos. Logo, este homem, com ira no seu coração, ele adentrava dentro da casa de alguns cristãos, pegava as mulheres pelo cabelo da sua cabeça e saía arrastando essas mulheres em praça pública para, desta forma, humilhar a igreja que estava iniciando. Porém, no capítulo 9, você conhece a história e por isso eu ganho tempo. Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco. E depois desse episódio tão glorioso, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele é separado para a obra missionária. Pois a Bíblia diz que a igreja, orando e jejuando, o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja e falou para que separasse Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha preparado para os mesmos. E então Paulo realiza pelo menos 3 viagens missionárias. A primeira, ele vai acompanhando
a um presbítero da igreja de Antioquia, por nome de Barnabé. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele não é o linha de frente, ele não é o líder da incursão, mas ele vai como um auxiliar, como um ajudante, como um cooperador do ministério de Barnabé. Eles atravessam a Macedônia, pregam o evangelho, de maneira que muitas vidas foram alcançadas, de maneira que o evangelho teve grande êxito, algumas igrejas foram estabelecidas, até que eles regressam da sua primeira viagem missionária. E no capítulo 16, Paulo então vai realizar a sua segunda viagem missionária. Só que diferente da primeira, agora ele não está acompanhando a Barnabé. Agora ele está acompanhado de Silas, porque diz a Bíblia que quando eles colocaram no coração de retornar aos irmãos que haviam se convertido na primeira viagem, o desejo de Paulo era rever os irmãos, ver como eles estavam, se a sua fé ainda permanecia inabalável. Então Barnabé teve a ideia de levar o seu sobrinho João Marcos. Porém Paulo se lembrou que na primeira viagem João Marcos havia os deixado, os abandonado no meio da viagem, retornando para a igreja. E então eles se separam no capítulo 16. Diz a Bíblia que Barnabé e seu sobrinho João Marcos atravessam pelo mar. Paulo então escolhe um discípulo da igreja, um obreiro da igreja, por nome de Silas, e eles atravessam a Galácia pela terra. Eles passam por algumas cidades como Derbe, Listra, Icônio, Troade, até que eles chegam em uma cidade chamada Filipos. Diga comigo, Filipos. Melhor isso aí, diga Filipos. Quando ele chega a esta cidade, a primeira coisa que o apóstolo faz é procurar um lugar para a oração. E diz a Bíblia que ele encontra um lugar à beira de um rio, aonde todos os sábados ele se retirava para aquele ambiente para orar, para ter com Deus o seu devocional. Algumas mulheres da cidade, sabendo que eles estavam ali, elas se achegam. Diz a Bíblia que Paulo prega o evangelho para essas mulheres. Deus abre o coração de uma daquelas mulheres, por nome de Lídia. Ela recebe a palavra, e diz a Bíblia que ela é batizada com toda a sua casa. Logo, o texto diz que agora Lídia constrange a Paulo para hospedá-lo em sua casa. A Bíblia diz que um belo dia, Paulo saindo para o lugar de oração, e eu gosto da expressão que o texto vai usar, porque o texto diz que saindo nós ao lugar da oração, como sempre costumávamos fazer. Isso aqui deixa claro que Paulo tinha o hábito de orar. Isso aqui deixa claro que Paulo não orava só quando as coisas apertavam. Ele tinha o hábito de levar uma vida de oração. E quando ele está indo para o lugar de oração, diz a Bíblia Sagrada que sai ao encontro deles uma jovem, que segundo a Bíblia, ela possuía um espírito de adivinhação. A história dizia que havia uma lenda na época que acreditava-se que o espírito de uma cobra, de uma serpente chamada Piton, se apoderava da vida daquela jovem e dava para ela algumas habilidades, como por exemplo, a habilidade de ler e interpretar
o pensamento das pessoas. Quando esta jovem percebeu que Paulo vinha pregando, que Silas estava com ele, ela começa a gritar em alta voz, para que toda a cidade ouvisse. E ela gritava dizendo: dai ouvidos à sua pregação. Esses homens que vos pregam, primeiro, são filhos do Deus Altíssimo. Segundo, anunciam a vocês o caminho da salvação. Dai ouvidos a esses homens. Quando eu li esse texto pela primeira vez, pastor Rodrigo, logo, a minha intenção foi a mesma que de alguns que me ouvem esta noite. Foi de glorificar a Deus. Foi de louvar ao nome do Senhor. Só que quando você olha para a Bíblia, você não encontra Paulo feliz. Ao contrário, Paulo ficou irado com a atitude daquela jovem. Ele ficou tão irado, senhores obreiros, que ele aponta o dedo para ela e a repreende. E eu perguntei para Deus, por que Paulo ficou irado com a atitude daquela jovem? Até porque ela não está falando nada errado, ela não está falando nenhuma inverdade. Olha o que ela diz: esses homens que vos pregam são filhos do Deus Altíssimo. Ela mentiu? Não, falou a verdade. Esses homens que vos pregam anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela mentiu? Não, falou a verdade. Pastor, se ela só está falando a verdade, então por que Paulo ficou irado? Por que Paulo se ira a ponto de repreendê-la? É porque na verdade Paulo tem percepção de Deus, e ele entendeu que por trás daqueles elogios havia outro tipo de sentimento. Pastor Cláudio, e qual era o outro tipo de sentimento que havia por detrás dos elogios? Na verdade, a intenção do demônio, do espírito maligno que habitava sobre a vida daquela moça, não era de glorificar o Deus que Paulo servia, e nem tampouco de adorar o Cristo que Paulo anunciava. Não, pastor, claro que não. Então qual era a verdadeira intenção do espírito que estava sobre ela? Na verdade, o propósito e a proposta de Satanás era de, através dos elogios, massagear o ego de Paulo, a ponto de Paulo bater no peito, se ensoberbecer e dizer: eu estou pregando demais, está todo mundo reconhecendo que eu sou o cara do momento, que eu sou o top do momento. Só que, como eu disse, Paulo tem percepção de Deus. Paulo é vacinado contra isso. Por que, pastor? Porque Paulo passou pelo caminho de Damasco, e crente que passa pelo caminho de Damasco, ele tem o mesmo sentimento que Paulo. Qual? Eu posso pregar bem, mas a glória não é minha. Eu posso cantar bem, mas a glória não é minha. Eu posso ser extremamente usado por Deus para expelir o câncer para fora, mas a glória continua pertencendo a Ele. E detalhe, o madame, ele
Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a glória com pregador. Ele não divide a glória com cantor. Ele não divide a glória com pastor. Ele não divide a glória com obreiros. A glória continua pertencendo a Ele. E só quem entende que Ele é digno de glória, levante uma das suas mãos e entregue a Ele aquilo que Ele merece nesta noite. Paulo percebeu a intenção do espírito maligno. Logo a Bíblia diz que ele aponta o dedo para ela e diz: em nome de Jesus, sai da vida dela agora. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito teve que sair. Só que tem um problema, já que o espírito que estava sobre ela e que dava a ela a habilidade de adivinhar o pensamento das pessoas sai, logo ela não vai mais adivinhar o pensamento de ninguém. E ela não mais adivinhando o pensamento de ninguém, ninguém mais vai pagá-la por aquele ato. E se ela não recebe, os seus senhores terão prejuízo financeiro. Diz a Bíblia que quando os seus senhores perceberam que a esperança do seu lucro havia acabado, eles ficaram irados, possuídos de raiva, foram até as autoridades da cidade e convocaram uma reunião. E a pauta da reunião foi essa: aqui eles não podem mais pregar. Por quais motivos? São dois. Primeiro, eles estão prejudicando o nosso lucro financeiro. Segundo, eles estão pregando para nós romanos costumes que não nos é lícito praticar. Pegaram Paulo e Silas, levaram eles diante das autoridades da cidade, e parece que eu vejo a cena, alguém olhando para Paulo, alguém olhando para Silas e dizendo: vocês estão proibidos de pregar, aqui vocês não podem mais pregar. Faz o seguinte, vão embora para a terra de vocês, voltem para o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Só que quando nós lemos o texto, nós percebemos que Paulo, que Silas, que os companheiros estavam dispostos a sofrer qualquer consequência, mas não deixariam de pregar o evangelho de Jesus. Quando as autoridades da cidade perceberam que eles não deixariam de pregar, eu fiz questão de ler com vocês o versículo 22 do capítulo 16. A Bíblia diz que a multidão inteira da cidade se levanta unida contra eles. Duas coisas lhe fizeram: primeiro, rasgaram as suas vestes. Segundo, a Bíblia diz que começaram a açoitá-los com varas. Isso me dói. Por quê, pastor? Porque quando a Bíblia usa essa expressão, açoitá-los com varas, é porque a Bíblia está nos dando o conteúdo histórico disso aqui. Quando nós lemos esse texto a olho nu, parece que a gente está vendo alguém com uma varinha na mão, batendo nas costas de Paulo e Silas. E não é isso, madame. Quando a Bíblia usa esse termo, açoitá-los com varas, é porque a Bíblia está trazendo para dentro do texto o conteúdo histórico disso aqui. Como assim, pastor? Eu te explico. Segundo o doutor Pierre Barbet, o cirurgião que comenta a crucificação de Jesus, ele revela no seu livro dizendo que na época de Jesus, os romanos tinham o hábito de açoitar pessoas com um instrumento chamado de azorrague. O que era isso, pastor? Era uma madeira de 80 a 100 centímetros, um pouco maior do que este microfone, e nesta madeira eles colocavam 12 tiras de couro ressecada no sol.
Na ponta de cada tira de couro, eles colocavam pedaços de ossos de carneiro, mas não era osso comum, era ossos afiados em máquinas, para ficar como uma navalha, uma gilete, só que os ossos eram leves. Então o que eles faziam? Pegavam um pedaço de chumbo para criar peso, e colocavam na ponta do chicote, porque quando o azorrague fosse afetado no corpo de alguém, pelo peso do chumbo, os ossos penetravam para dentro da carne, e quando puxava, era como uma gilete cortando um pedaço de carne. Só que isso gera outro problema: uma açoitada não representava uma ferida. Por quê? Porque o chicote tinha 12 tiras de couro. Então cada açoitada que eles levam, de uma só vez, 12 cortes são feitos no seu corpo. Eles levaram aproximadamente uma quarentena de açoite, 39 chicotadas. Por que não 40, pastor? Porque para os romanos não existia números pares. Para os romanos só existia números ímpares. Por isso eles não açoitavam 20, 40, 60. Eles açoitavam 20 menos uma, 40 menos uma, 60 menos uma. Porque para os romanos só existia números ímpares. Eles levaram uma quarentena de açoite, 39 chicotadas. Faça as contas: 39 vezes 12 foi o número de feridas que eles sofreram no seu corpo. Aproximadamente mais de 468 cortes espalhados por todo o seu corpo. Eu não sei quem é que vai pegar isso aqui, mas o lindo da história é que quando eles terminam de apanhar, não tem ninguém murmurando. Quando eles terminam de sofrer, não tem ninguém dizendo: Deus me abandonou. Quando eles terminam de ser açoitado, não tem ninguém dizendo: eu não quero mais servir a Deus. Pastor, e por que é que eles não questionam? Por que é que eles não murmuram? Apanharam a tarde inteira. Sabe por que Paulo e os demais companheiros, eles não reclamam por apanhar? Porque Paulo entendeu: sofrer por Jesus nunca será vergonha. Sofrer por Jesus será a maior honra que um homem e uma mulher pode enfrentar. Foi ele mesmo quem disse em Mateus capítulo 5, dizendo que bem-aventurados seremos nós quando tivermos água de coco. Claro que não. Quando tivermos tapete vermelho. Claro que não. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem e todo mal criarem para vós por minha causa. Se você está passando por algum tipo de privação, pelo nome de Jesus, levante a tua mão e glorifique, porque você é privilegiado por sofrer pelo nome dele. Eles apanharam, escute, a tarde inteira, foram açoitados, os corpos esquartejados. Só que dedicando parte do meu tempo para estudar acerca da biografia de Paulo, eu descobri algo importante. Eu descobri que o apóstolo Paulo não precisava passar pelos açoites. Como assim, pastor? Por dois motivos Paulo não precisa passar pelos açoites. Primeiro motivo: ele já havia servido o governo de Roma. E para todos aqueles que serviam o governo de Roma, havia uma isenção para eles acerca de açoites. Segundo motivo: Paulo carregava a cidadania romana. Paulo tinha duas cidadanias. A primeira era de judeu, porque ele tem sangue de judeu. A segunda é de romano, porque embora ele tenha sangue de judeu, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade romana.
E por nascer em uma cidade romana, ele ganha 3 privilégios. Primeiro, todo cidadão romano, na época, ele não podia ser julgado pelo mesmo lugar onde ele havia sido condenado. A cultura dava a opção para o condenado de apelar para ser julgado em outro lugar. Quando Paulo, em Atos capítulo 25 e 24, está sendo julgado pelo imperador Festo, ele apela para ser julgado perante César. E por isso, no capítulo 27, ele vai ser transportado para a Itália, em um navio adramantino, aonde lá ele será julgado diante do imperador. Primeira regalia que Paulo possuía por conta da cidadania romana. Segunda regalia que Paulo carregava, privilégio, por conta da cidadania, é que ele não podia morrer crucificado no madeiro. Por que não, pastor? Primeiro, porque eram os romanos quem crucificava, e para os romanos, morrer em morte de cruz era a pior morte que existia. Então nenhum romano aceitava que outro romano fosse crucificado no madeiro. Eles entendiam que, além de ser uma morte dolorosa demais, era uma morte vergonhosa, morrer pregado no madeiro. Quando você estuda a história da igreja primitiva, você descobre que tanto Pedro quanto Paulo morreram na mesma perseguição, a perseguição do imperador Nero. A diferença foi a morte deles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Paulo foi decapitado. Peraí, se Paulo morreu na mesma perseguição que Pedro, por que ele não foi crucificado como Pedro? Porque ele tinha cidadania romana, e como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado e representava uma morte menos dolorosa. O terceiro privilégio que Paulo carrega, por ter a cidadania romana, é que ele não pode ser açoitado por outro cidadão romano. Lembra que eu te falei? Paulo carrega a cidadania romana. E Paulo, além de carregar a cidadania romana, já havia servido o exército de Roma. Como isso pode acontecer? Eu fiquei perguntando para a Bíblia se Paulo tem a oportunidade de se livrar dos açoites, se Paulo tem a oportunidade de se livrar da pancada, da surra. Por que ele prefere apanhar? Por que ele prefere sofrer? Aí, lendo a Bíblia, a gente percebe, Paulo não pode apanhar, porque ele tem cidadania romana e também havia servido o exército e o governo de Roma. Só que tem um detalhe: se ele mostra a sua credencial, alguém vai olhar para a credencial dele e vai dizer: nele a gente não pode tocar, nele a gente não pode relar um dedo. Só que tem um problema: Paulo se livra, mas os amigos apanham sozinho. Pastor, e o que é que Paulo está ensinando? O que Paulo está ensinando é amigo de verdade. Não te abandona na hora dos açoites. Amigo de verdade não te dá as costas na hora da pancada. O problema é que nós estamos rodeados de pessoas nos dias odiernos a quais vivemos, aonde batem no nosso ombro e dizem: tamo junto, conta comigo, eu não te deixo, eu não te largo. Mas na primeira pancada que a gente leva, são os primeiros a pular do barco e nos abandonar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para uma madame esta noite. E qual é a palavra, pastor Cláudio? É Deus dizendo: eu vou levantar amigos como Paulo para colocar no teu caminho. Gente que não vai estar do seu lado só na hora da pizza. Gente que não vai estar do seu lado só na hora da picanha. Gente que não vai estar do seu lado só na hora da Coca-Cola, mas que quando a pancada chegar, vai dizer: conta comigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Pega a mão de alguém aí com carinho, respeito, diga para ele: posso contar contigo? Fala para ele, saculeja ele e diga: posso contar contigo?
Fala para ela, para picanha conta comigo. Fala para ele, para o churrasco conta comigo. Para Coca-Cola conta comigo. Mas para sofrer conta comigo também. Para chorar conta comigo também. Para padecer eu também estou aqui para te ajudar. Amigo de verdade, glória, não nasce na pizzaria. Amigo de verdade não nasce comendo, aleluia, McDonald's. Amigo de verdade a gente conhece é na dor, a gente conhece é na pancada, a gente conhece é na luta. Eles apanham a tarde inteira, como se não bastasse só apanhar. Diz a Bíblia que pegaram Paulo, pegaram Silas e os levaram para o cárcere interior. O cárcere interior era considerado o pior lugar da prisão. Por quê, pastor? Por dois motivos. Primeiro, porque era o porão da prisão, era a parte mais baixa da prisão. Segundo, para se chegar até o cárcere interior, pastor Emerson, se passavam por algumas portas. Alguns historiógrafos dizem que era 7, outros dizem que era 12. A fim da verdade, não era uma porta só, eram várias portas. Por quê? Porque o cárcere interior, madame, se fosse para os dias de hoje, seria uma prisão de segurança máxima. Só ficava preso naquele lugar bandidos de alta periculosidade, bandidos que davam trabalho para o governo da época, eram presos no cárcere interior. E foi lá que mandaram prender Paulo e Silas. Só que lendo esse texto, eu descobri que Satanás se acha muito esperto, mas na verdade ele é ignorante. Catuca alguém aí, diga para ele: o diabo se acha esperto, mas ele é ignorante. Pastor, por quê? Lá vai. A ordem das autoridades foi: prendam eles no pior lugar da prisão. Deu certo? Deu. Levaram eles para o cárcere interior. A ordem das autoridades foi: prendam eles para que eles não fujam. Diz a história, segundo o comentarista Dr. Hernandes Dias Lopes, ele revela dizendo que a prisão era mais ou menos assim: uma corrente que amarrava os pés, e essa mesma corrente era ligada nas mãos, e eles ficavam amarrados no tronco, virado para a parede, sem conseguir ao menos se olhar. Pastor, cadê a ignorância do diabo? Está aqui, prendeu o pé, prendeu a mão, mas esqueceu eu preciso que vocês entendam isso aqui. Parece que eu vejo, pastor Cláudio, perto da meia-noite, está escrito. Olha para alguém e diga: não era meia-noite, era perto da meia-noite. Perto da meia-noite é o quê? 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, 5 para meia-noite. O diabo mandou amarrar o pé, então não dá para andar. Mandou amarrar a mão, então não dá para tentar fugir. Eu imagino Paulo acordando, tentando olhar para Silas e dizendo: como é que você está, companheiro? Silas responde: Paulo do céu, estou todo quebrado, meu corpo está dilacerado. E tu, Paulo, como é que está? Eu imagino Paulo dizendo: eu estou bem, eu não estou sentindo nada, não sinto mais perna, não sinto mais braço, não sinto mais nada. Mas e a voz? A voz está boa.
Dá para cantar? Dá. Dá para orar? Dá. Então bora começar um culto aqui dentro agora. Eita Jesus, bora fazer um culto de adoração a Deus aqui agora, para mostrar para Satanás: meu pé pode estar amarrado, minha mão pode estar amarrada, mas se a minha boca está livre, eu continuo adorando ao Senhor de toda a eternidade. Pega a mão de alguém aí, pega a mão de alguém. Eu estou pregando para jovens pentecostais aqui. Dá uma olhadinha para o pé desse jovem aí, olha para o pé dele, agora olha para a mão dela aí, olha para a mão, vê se o pé dele está amarrado, vê se a mão dela está amarrada. Tá não? Então diga para ela: eu não acredito que Paulo e Silas, com pé e mão amarrado, deu mais glória que você, que está livre aqui agora. Pega a mão de alguém. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Diga para ele: vai calar agora. Só porque a porta fechou, só porque o namoro acabou, só porque não conseguiu comprar o iPhone que queria, vai parar de adorar agora. Eu estou pregando para quem é adorador. Adorador. Estou na prova, mas vou adorar. A Bíblia diz que eles cantavam, e eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa, porque está escrito assim, ó: cantavam hinos, cantavam louvores. Então é mais do que dizer glória a Deus e aleluia. Perdoe-me, perdoe-me, pastor José Cláudio Munhoz, perdoe-me, mas eu não descobri qual era o hino que eles cantavam. Como eu queria saber, mas eu não descobri. Mas eu acredito que eles cantavam mais ou menos assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Escute, enquanto eles estão em silêncio, o céu está do mesmo jeito. Enquanto eles estão em silêncio lá embaixo, o céu continua do mesmo jeito. Mas na hora que eles começam a cantar e orar, eu imagino Deus sentado no trono, e quando eles começam a cantar e orar lá embaixo, eu imagino Deus se colocando de pé. Porque, escute isso, o céu é movido pela adoração. Olhe para alguém e diga: o céu é movido pela adoração. Não se engane, cara feia não move o céu.
Fazer birra com Deus também não move o céu. Só tem um jeito de mover o céu. Ora, chora calamaia. Pastor, e que jeito é esse? Escute. Se você olhar à luz da Bíblia, você vai perceber que o céu é movido pela adoração. No céu nós temos a adoração de anjos, arcanjos, querubim, serafim, 24 anciões. Todos esses seres adoram a Deus com muito mais excelência e perfeição que nós. Lembra? Quando Isaías tem uma visão no capítulo 6, ele diz que serafins voavam acima, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz em Apocalipse 4 que os 24 anciões, quando adoram a Deus, eles tiram as coroas das suas cabeças, depositam diante do altar, e olhando um para o outro, eles dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor. O céu é movido pela adoração. Só que tem um detalhe: nenhuma dessas adorações coloca Deus de pé. Anjo adora com excelência, Deus recebe, mas permanece sentado. Serafins adoram com excelência, Deus recebe, mas continua sentado. Arcanjos adoram a Deus com excelência, mas continuam Deus sentado. Só que diz a Bíblia, e eu preciso que você entenda isso aqui. A Bíblia diz, o salmista responde essa pergunta: quem pode colocar Deus de pé? Aí o salmista diz: por causa da opressão do justo e do gemido dos necessitados, eu, Senhor, me levantarei agora. Me levantarei agora. Me levantarei agora. Olha para esse jovem que está do teu lado e diga para ele: melhor essa cara, melhor esse glória a Deus. Por que, pastor? Porque você é privilegiado. Anjo não tira Deus do trono, arcanjo não tira Deus do trono, querubim não tira Deus do trono, serafim não tira Deus do trono, 24 ancião não tira Deus do trono, mas por causa da adoração da uma dame, ele está de pé. Ele está de pé. Então aproveita, levante as mãos e comece a entregar o barulho que deixa o diabo perturbado, o barulho que deixa Satanás perturbado. Levante a mão e prova para Satanás: a minha adoração coloca Deus de pé. Quem pode adora, quem pode adora, quem pode adora, quem pode adora. Só a adoração da igreja tem poder de colocar Deus de pé. Agora escute isso. Quando Deus ele se levanta do trono, eu gosto disso, porque toda vez que Deus se levanta, ele se levanta para fazer alguma coisa. Toda vez que o Senhor se colocou de pé,
é para fazer alguma coisa. E se Ele está de pé neste último dia do congresso, pode ter certeza, já tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. Levante, Maia Xúria, eu estou com o corpo arrepiado nesse altar. Uracalamaia. Enquanto eles adoram embaixo, o céu começa a se mover em cima. Enquanto eles adoram embaixo, o céu se move em cima. Enquanto alguém embaixo se levanta para adorar, alguém em cima se levanta para operar. Enquanto alguém de baixo se levanta para render adoração, alguém de cima se coloca de pé para dizer para tua casa: teu pai não morre, tua mãe não morre, teu filho não morre. Eita glória, eita glória. Satanás pode até preparar cova, dizendo vou matar, dizendo vou ceifar, mas assim diz o Senhor: por causa da adoração desta multidão de jovens, hoje eu estou me colocando de pé para comprar laço, para arrebentar cadeia. Abre a boca, tem livramento. Pega isso. O texto diz: enquanto eles cantam e oram. Diga para alguém: eles cantavam e oravam. Pastor, isso é forte? Claro que é. Porque a Bíblia diz: quem está alegre, canta. Quem está triste, quem está alegre, quem está triste. A Bíblia diz que eles cantavam. Espera aí. Se a Bíblia diz quem está alegre canta, quem está triste ora, e eles cantavam e oravam, isso significa que eles estavam tristes e alegres ao mesmo tempo. Pastor, como pode isso? Alguém está triste e alegre ao mesmo tempo? Estavam tristes porque estavam sofrendo, mas estavam alegres porque o seu nome estava escrito no livro da vida. Estavam tristes porque estavam apanhando, mas estavam alegres porque eles sabiam: essa dor é passageira, essa dor é momentânea. Tem algo reservado para nós na eternidade. Tem algo reservado para nós na eternidade. Escute. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Isto fala de adoração. Diga comigo: adoração. E adoração na Bíblia é algo muito além do que nós podemos entender. Se você olhar à luz da Bíblia, você vai perceber que Deus não ouve adoração. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus não ouve adoração. Eu sei que você está com medo de falar, mas pode falar. Diga: Deus não ouve adoração. Eu não estou dizendo que Deus não recebe. Eu estou dizendo que Deus não ouve. Pastor, e por que Deus não ouve? É porque para nós adoração é voz. Para nós adoração é barulho. Mas para Deus não. Para Deus o que sai daqui como voz
chega para ele como incenso. E incenso a gente não ouve. Incenso a gente respira. Deus não ouve adoração. Por quê? Porque adoração para Deus não é barulho, é perfume. Ele recebe, mas não com o ouvido. Ele recebe com as narinas. E como eu não sou doido de pregar o que não está na Bíblia, né? Gênesis capítulo 8. Noé acaba de sair da arca. Pega todos os animais puros e limpos e oferece a Deus um holocausto, um sacrifício. Verso 22, o texto diz: e o Senhor cheirou o aroma da adoração. Catuca alguém e diga: adoração para Deus é perfume. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros. Ninguém consegue decifrar cheiro com o ouvido. Eu não sei se o cheiro me agrada ou não quando eu ouço, mas é quando eu respiro. Pastor, e o que é respirar? Respira fundo aí, madame. Sabe o que é respirar? É você pegar o oxigênio que está fora e levar para. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, você está pegando o que está fora e levando para dentro. Aí eu te pergunto, pastor Rodrigo, se Deus respira a nossa adoração, para onde ela vai? Quer dizer que a nossa adoração tem um endereço. E o endereço da adoração da madame não é o coração do pregador, não é o coração do cantor. O endereço da minha e da sua adoração é o coração de Deus. É o coração do Pai. E olhe para cá, eu descobri pelo menos 3 motivos importantíssimos pela qual esta juventude é odiada por Satanás. Pastor, e quais são os motivos pela qual o diabo me odeia? Primeiro, você tem aquilo que um dia foi dele. Não, senhoras, não, senhores, quando este ser foi criado, ele era um querubim ungido, e ele não foi criado para guerra, ele não foi criado para peleja, para batalha, não. Segundo Ezequiel 28:13, este ser foi criado exclusivamente para adorar a Deus. Porque diz a Bíblia que dentro dele foram criados os instrumentos. Há um pregador pentecostal no Brasil que chega a afirmar que quando ele andava, saía som de dentro dele. Eu não sei se isso é verdade, mas o que eu sei é que este ser foi criado para adorar a Deus exclusivamente. Só que por causa do pecado, ele perdeu a essência da adoração. E sabe para quem Deus deu? Quando Deus criou o homem, isso é para quem gosta de Bíblia, lá no Éden, quando Deus cria o homem,
A Bíblia diz assim, ó: e soprou Deus nas narinas do homem. Quando a gente lê esse texto, soprou, ali a gente vê Deus colocando vida no homem. Só que a palavra sopro ali no hebraico é um pouco mais profunda. A palavra sopro ali é nishmaraim. E essa palavra nishmaraim no hebraico carrega dois significados. Primeiro, essência de vida. Segundo, essência de adoração. Essência de vida e essência de adoração. Não são duas coisas. Nishmaraim é uma palavra com dois significados. Quando Deus sopra no homem a vida, junto com a vida, Deus coloca a essência da adoração. E para Deus, adoração e vida é a mesma coisa. Vou repetir. Para Deus, adoração e vida é a mesma coisa. De maneira que só dá para adorar estando vivo. E só dá para estar vivo adorando. Quer ver? Olha o que o salmista disse: todo ser que tem fôlego, faça o quê? Faça o quê? Louve ao Senhor. Sabe o que o salmista entendeu ali? Eu não morro quando desço a sepultura. Para Deus eu morro o dia que eu paro de adorar. Porque para Deus, vida e adoração é a mesma coisa. É por isso que cada glória a Deus que você dá aqui, você está gritando no mundo espiritual: eu tenho vida, e por isso eu adoro. E porque eu adoro, eu estou vivo na Umadame. Então não interprete o pregador mal quando ele pede para você levantar a mão e dar glória a Deus. O pregador está simplesmente te motivando a você gritar para Satanás: eu tenho vida enquanto adoro ao Senhor. Ele tinha a essência da adoração, mas perdeu. E Deus deu ao homem. Segundo motivo pela qual Satanás odeia essa juventude, é porque ele queria ter o que você tem. Você tem o que era dele, mas ele queria ter o que você tem. Como assim, pastor? Lembra qual era o maior desejo de Lúcifer? Eu já vi um pregador dizendo que o desejo de Satanás era ser maior do que Deus, e isso não é verdade. Satanás nunca desejou ser maior do que Deus, até porque ele sabe que isto é impossível. Pastor, ele não queria ser maior? Não. Ele queria ser semelhante. Isaías 14:14. Ele queria ser igual, parecido. Conseguiu? Não. E além de não conseguir, perdeu o céu. Aí Deus, só para provocar o diabo, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem como segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu imagino Satanás colocando a mão na cabeça e dizendo: eu não tive esse privilégio e o Senhor vai dar para eles, tem certeza? Eu imagino Deus olhando e dizendo: e tem mais, você queria ser igual a mim e caiu. Eles vão ser igual a mim, mas não vão cair. Pelo sangue do Cordeiro vão subir, vão subir, vão subir, vão. Não, melhor esse glória a Deus aí, melhor essa adoração aí. Deus te trouxe aqui hoje para dizer aquilo que Satanás
dei para você. Eu dei para você. Dá uma catucada nesse irmão aí, diga pra ele: tu é a cara do Pai. Fala pra ela: tu é a cara do Pai. Tu é a cara do Pai. Toda vez que o diabo olha pra tua cara, ele tem que engolir. Você é imagem e semelhança do Criador. Do Criador. Do Criador. Pode adorar mesmo, pode adorar mesmo, pode adorar mesmo. A igreja em Americana tem a cara do Pai, tem a cara do Pai, tem a cara do Pai. Por último, sabe por que o diabo odeia essa juventude? Porque ele pecou, pastor. E por causa do seu pecado, ele perdeu todo o privilégio que ele tinha. Por causa do pecado, ele não teve mais perdão. Pastor, o diabo me odeia porque ele pecou, mas eu também peco. É aí que está a diferença. Ele pecou e não teve perdão. Ele não teve advogado. Ele não teve ninguém para interceder por ele. Aí toda vez que você peca, que eu peco, que nós pecamos, porque ninguém é perfeito, o diabo pega o nosso pecado, vai lá diante de Deus, joga na mesa e diz: está aí o pecado do Cláudio. Está aí, pecou, igual eu. Lembra quando eu pequei, que o Senhor fez comigo? Me jogou fora, né? Perdi tudo que eu tinha. Então já que ele pecou, ele também tem que perder. Catuca alguém aí e diga: é verdade. Pecou, tinha que morrer. Pecou, tinha que perder. Quando o Supremo Juiz vai pegar o martelo para me condenar, 1 João 2: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, lembra, tem um advogado diante do Pai. Tem um advogado diante do Pai. Quando o Supremo Juiz vai pegar o martelo para me condenar, o nosso advogado chamado Jesus se apresenta e diz: Pai, lembra da marca dos cravos, lembra da coroa, lembra do sangue que foi derramado, não há condenação. É Maia, e Canachandere Maia, é Maramância, Calude Maraceia. Pega a mão de alguém aí, eu estou sentindo algo chegando aqui.
Pega a mão de alguém aí, pega a mão de alguém aí. Você consegue olhar na bolota preta do olho dele aí? Diga para ele toda vez. Diga toda vez que Satanás quiser jogar teu pecado na tua cara, joga na cara dele o sangue do Cordeiro e diga: Satanás, maior que o meu pecado é o sangue, 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 é o sangue daquele que morreu e ressuscitou. Deixa eu ver quem pode adorar. 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 O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue tem poder. Coma na séria para comanar. Timene conde de plesia remioséria. Comana plastaite remanuri vargi cominassi comanara comanância. Desce como nubre prepra para candara massaraia. Eu tô vendo perdão descendo, eleite, Remaia. Tem gente que entrou aqui com sentimento de culpa e hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: tem perdão na cruz do Calvário. Tem perdão na cruz do Calvário. Tem perdão. Elete, Remaia, Choria, Calude, Remaia. Abre a boca. Só quem já foi perdoado. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. De pé. Manacanderemaia. Tô ouvindo línguas estranhas aqui. Prepa para Xandaramaia. Tem uma nuvem baixinha aqui, irmãos. Terecomanácia. Levanta as duas mãos. Segura a mão lá em cima. Está escrito assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E de repente, sobreveio um grande terremoto. Grita bem forte, diga terremoto.
Não, melhor isso aí, juventude, diga terremoto. Hoje é o último dia, se esforça, diga terremoto. O que é um terremoto? Segundo a ciência, o terremoto ele é causado quando há o choque de duas placas tectônicas, sim ou não? Existe um fenômeno na Terra chamado de magma. Esse magma por volta entra em movimento, e quando ele se movimenta, as placas tectônicas começam a se chocar. E aí a ciência diz que todo estado, cidade ou país, entenda, que a metade dele, a metade dele, do país, do estado, da cidade, está em cima de uma placa, e a outra metade está em cima de outra placa, de maneira que aquele estado, cidade ou país ficou em cima das duas ao mesmo tempo. Quando as placas se chocarem, vai haver o terremoto nessa cidade. Mas a ciência diz: toda cidade, estado ou país, quem está comigo diga amém. Toda cidade, estado ou país que por inteiro, por completo, está em cima de uma placa tectônica só, quando elas se chocarem, é impossível acontecer terremoto naquele lugar. Estudando a geografia bíblica, eu descobri que a cidade de Filipos, aonde Paulo está preso, é uma cidade situada em cima de uma placa tectônica só, causando assim então impossibilidade de haver terremoto. Aí eu te pergunto, se a ciência está dizendo que não é possível, como que a Bíblia diz que aconteceu? Olha para alguém aí e diga para ele: entre a ciência e a Bíblia, você fica com quem? Eu fico com a Bíblia. Só que como a Bíblia tem resposta para tudo, vamos entender? Pastor Cláudio, está escrito assim, ó. E de repente, aí tem uma palavra que a gente lê e não percebe. E de repente, sobreveio. Diga comigo, diga sobreveio. Não, melhor isso aí, diga sobreveio. Pastor, e o segredo está nessa palavra? Tá, eu te explico. A língua portuguesa diz que a palavra sob, com B mudo, é o que fica embaixo. Sob, embaixo. Mas a palavra sobre, R-E, sobre, é o que fica. A Bíblia não diz e sobreveio. A Bíblia diz e sobreveio. Não veio de baixo. Era Deus olhando para a terra e a terra olhando para Deus. Deus olhando para a terra e a terra olhando para Deus. Aí a terra de baixo gritou: Deus, daqui não dá. Deus olhou e disse: se de baixo não dá, fica tranquilo, eu dou um jeito aqui de cima. Eu dou um jeito aqui de cima. Eu dou um jeito aqui. Pega a mão de alguém aí. Pega a mão de alguém aí. E diga para ele: 2024 para o madame. Fala para ele: aquilo que a terra não pode fazer por você, o céu vai fazer. O céu vai fazer. O céu. Eu preciso orar, levante as mãos. Oh Maia, Xéria, Maia. Oh Canachia, Raia. Eu nunca vi terremoto abençoar ninguém.
Eu nunca vi ninguém feliz por um terremoto. Eu nunca vi ninguém contente com um terremoto. Esse é o terremoto natural, que traz dor, sofrimento, desastre e tantas coisas ruins. Mas o terremoto sobrenatural é diferente. Segura a mão lá em cima. Eita Jesus. Tem alguém do seu lado que deu mais glória a Deus que você aí? Tem alguém do seu lado que deu mais glória que você no culto? Então olha para ele aí, se você tem comunhão. Olha para ele, faça isso na galeria também. Pega um crente aí do seu lado, e se você tem comunhão com ele, fica cara a cara, teste a teste. Isso. Pastor, eu não consigo ficar cara a cara com esse irmão. Daqui a pouco vai ter o apelo, você volta para Jesus. Não tem problema. Olha para ele aí, estenda a tua mão para ele aí. Não toque, só estenda a mão. O Espírito de Deus me fez lembrar. Teve um dia que Moisés se sentiu cansado. Porque tem hora que o ministério cansa, irmão. O ministério é bom, mas é cansativo. O combate é bom, como disse Paulo, mas cansa. E um dia Moisés também cansou. Aí Deus disse assim: Moisés, faz o seguinte, está cansado? Separa 70 ancião aí. 70 jovem, Deus? Não, 70 ancião. Das cãs brancas. Tem certeza, Deus? Isso mesmo. 70 ancião. Moisés chama os 70. Aí Deus diz: do Espírito que está sobre ti, eu vou soprar sobre eles. Jovem, olha para mim, jovem. Moisés já está com seus 80 e tantos anos. Já é um velhinho. Suas cãs já estão brancas. Aí Deus falou para mim: Moisés velhinho tinha unção para 70. Se Moisés velhinho tinha unção para 70, imagine você, jovem. Olha para esse irmão aí, para essa irmã que está do seu lado, e diga para ele: eu posso não ter unção para 70, mas para pelo menos um eu tenho. E é com você que eu vou repartir. Levante a mão até ele, levante a mão até ela. Se os cantores puderem puxar um louvor, por favor. Eu conto até 3. Estenda a mão para essa pessoa. Diga para ela, diga para ele: aonde eu não consegui chegar, Deus te levará. Diga: Deus vai te usar muito mais do que eu. Diga para ela assim, ó: aonde Deus me levar, será pouco para o que Deus vai fazer na tua vida. Diga para essa pessoa: porção dobrada é o que Deus tem para você. Diga: se prepare. Não, melhora, diga: se prepare para viver o melhor ano da tua vida. Diga: será o tempo das tuas maiores experiências. Diga: hoje Deus marcou um encontro conosco nesse lugar. Diga: e o final vai nos surpreender. Estenda a mão para ele agora. Ema, Saraia. Eu vou contar de 1 até 3. E repouse sobre mim o temor de Deus. Se eu estiver usando esse altar com ato de emocionalismo, eu saí dos pés do altar
Eu saí dos pés da cruz para chegar até aqui esta noite. Eu conto 1, quando você tocar no 3, na vida desta pessoa, a unção que está sobre ti vai passar para ela em forma dobrada. Eu conto 2, Deus vai encher até transbordar essa juventude agora. Eu conto 2,5. Se prepare, vai descer. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Ó Paulo, nós estamos presos. Vai pegar. Por causa de uma libertação. Essa é a tua palavra. Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reaja, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá do céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Mas o meu corpo está ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. Jesus chegou. O carcereiro abalou. Não tem prisão que segure um adorador. Jesus chegou. Jesus chegou. Não tem prisão nem depressão que segura um adorador. Paulo, oi Silas, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito gostosa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. Mas foi, Silas. Só que tem um problema, Paulo. O que foi? O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que a gente fez pra sair daqui, Paulo. Olha, Silas, eu vou falar mais ou menos assim. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate a sua vitória, ele mata, ele fere sem dar explicação, porque o mundo inteiro está na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, 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 Jesus chegou. Jesus chegou, ele chegou. Não tem prisão nem depressão que segura um adorador. Escute.
agora. Aonde estão os líderes de jovens? Só os líderes, regentes, líderes. Sai do seu lugar e corre aqui à frente agora. Só a liderança. Vai. Jesus. Faça uma corrente. Isso. Quem pediu pra Deus? Isso, uma corrente. Corrente. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Imagine um cordão de muitas dobras. Em Atos capítulo 2, a igreja foi cheia do Espírito. Mas leia os próximos capítulos. A igreja foi perseguida. Porque toda vez que Deus envia um grande avivamento, é porque virá uma grande perseguição. E Deus me disse: Cláudio, chame toda a liderança e mandem eles fazer uma corrente, porque vocês são espelho deles. Os senhores do altar, levante as mãos para cá. Deus me disse: enquanto vocês caminharem assim, a proporção sempre será maior do que eu farei. Hoje Deus está colocando por terra toda a indiferença. Vocês não são muitos, vocês são uma. Estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu. Líderes, se preparem para viver experiências da tua congregação sobrenaturais. Deus me disse: eu vou colocar jovens na tua mão que você nem sabe de onde sairá. E através de você eu vou sarar os feridos. Eu vou dar vida para quem está morrendo. Hoje Deus levanta essa liderança para saquear essa cidade com a glória do Espírito de Deus. Esse fogo não vai queimar só aqui, vai queimar lá na tua congregação. Saraya,
estando todos reunidos no mesmo lugar, em união, em unidade, em propósito, veio do céu. Se tem união, olha o que desce agora, olha o que desce agora.